O último domingo que eu estive aqui, o pastor Zé Carlos sinalizou a intenção de mobilizar os irmãos para uma oferta missionária nesse mês de setembro, já que este é o mês que a nossa convenção dedica para a ênfase de missões transculturais ou missões mundiais. São 2 meses do ano dedicados à missão, a essa mobilização específica. No mês de abril, para missões dentro do Estado, dentro do próprio país, e no mês de setembro, a mobilização para missões mundiais. E o tema da campanha de missões da nossa junta esse ano é cooperação e missões. E por isso eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que nos desafia a missão, nosso envolvimento, nosso engajamento, a cooperação na missão de Deus. E eu confesso para vocês que fiquei pensando se esse era o tema adequado para a reflexão de hoje à noite. No geral, a minha experiência com a pregação, às vezes ela parte do meu próprio devocional, aquilo que eu tenho ouvido de Deus, às vezes entendo que é o que a igreja pode ouvir também. Às vezes tem a ver com o estudo mesmo, trabalhando algum tema, ali surge uma série de pregações. E às vezes a gente faz mesmo essa pergunta: Senhor, o que eu compartilho com a igreja? E a pergunta que eu fiz para Deus foi essa, mas como pregador me perguntei também: será que esse é o tema que a igreja quer ouvir no domingo à noite? E eu não sei se esse seria o tema que nós gostaríamos de ouvir, mas eu acho que é o tema que a gente precisa ouvir. O John Stott, ele escreveu um livro sobre o perfil do pregador. Ele faz algumas comparações com essa figura do que compartilha a palavra, e uma delas ele diz que o pregador é como um dispenseiro, como um mordomo. O dispenseiro, ele não é o dono da dispensa, ele não é o dono da casa. Não é ele quem decide o que vai entrar na dispensa. Ele decide o que será retirado da dispensa e quando será retirado. É como uma mãe que prepara as refeições diariamente. Ela não prepara as refeições só levando em consideração aquilo que os filhos querem comer, ou que gostam de comer. Ela considera mais do que isso, ela considera também o que é importante para a família se alimentar. Então, nessa figura do dispenseiro, o pregador ele não escolhe. A Bíblia, como dispensa, a palavra de Deus revelada, nos traz o que nós, enquanto igreja, precisamos para uma vida saudável. E, hora ou outra, a gente vai tirando alguma coisa dessa dispensa. Então, eu queria compartilhar e colocar à mesa para nós, nessa noite, o desafio da missão, para que sejamos, assim, alimentados pelo Senhor. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações, que essa palavra lida seja aplicada a nós e possamos entender a vontade de Deus. Amém? Paulo está se correspondendo com uma igreja que era muito amada por ele. Não sei se podemos dizer que era uma igreja preferida, mas essa carta, no geral, é uma carta diferente, que não foi escrita para solucionar problemas. Era uma carta de agradecimento, e isso fica muito evidente. É uma carta onde Paulo manifesta muita alegria. As palavras alegrai-vos, ou o alegre, ela se repete pelo menos 16 vezes nessa carta, que é bem curta. E tem esse tom mesmo de gratidão do apóstolo ao se corresponder com esses cristãos que estavam na Macedônia. Aqui ele se dirige e deixa bem claro que os destinatários não era a elite apenas da igreja. Mesmo que ele faça menção aos pastores, aos bispos e os diáconos ali da igreja, mas ele direciona essa carta a todos os santos em Cristo Jesus que estavam em Filipos. Nos faz pensar que Deus está trabalhando na igreja, e a igreja são todos aqueles que, uma vez tendo se encontrado com Cristo, vivem agora nessa verdade. Isso é uma bênção, um grande privilégio, mas é também um desafio, uma responsabilidade. Entendemos que todos nós temos uma responsabilidade de, estando no corpo de Cristo, sermos aperfeiçoados, agradarmos ao Senhor com a nossa vida. Paulo, então, está aqui se comunicando a esses cristãos, e a base para esse desafio, para o chamado ao aperfeiçoamento, e até mesmo para a gratidão que ele apresenta, tudo isso está afirmado na graça e na paz que eles podem experimentar em Cristo Jesus. Não apenas como um cumprimento trivial, mas Paulo aqui apresenta essa perspectiva de que nós estamos em Cristo por causa do seu favor, não é mérito nosso. E uma vez que estamos em Cristo, pela sua graça, nós podemos experimentar dessa paz que nos reconciliou com Deus. Porque estamos reconciliados, nós temos paz com Deus. Antes éramos inimigos, agora nós somos reconciliados e podemos ter paz com Deus. Você que está aqui, celebrando nessa noite, está porque a graça do Senhor nos permite isso. O Senhor nos chamou para a comunhão com Ele, e nós podemos ter paz. Uma paz que não é circunstancial, uma paz que não depende daquilo que está ao nosso redor, mas uma paz que está firmada na obra que Jesus Cristo realizou por nós ali na cruz do Calvário. Paulo então diz que ele agradece a Deus todas as vezes que ele se lembra desses irmãos. E o que exatamente passa pela mente de Paulo quando ele se lembrava dos irmãos de Filipos? Talvez, se buscarmos um pouco de qual foi a trajetória e como essa igreja foi estabelecida, a gente pode encontrar essas respostas. Paulo estava na sua segunda viagem missionária e a intenção dele era seguir para a Ásia, quando, tendo sido impedido pelo Espírito de Deus e tendo uma visão com um homem da Macedônia que pedia ajuda, Paulo então entende que havia um direcionamento de Deus para que ele fosse à Macedônia. E Filipos foi essa primeira cidade que Paulo então chegou, pregou o evangelho ali na Europa. Paulo então, juntamente com a sua equipe, com seus companheiros de viagem, não tendo uma sinagoga onde ele pudesse apresentar o evangelho como comumente fazia, ele procurou um lugar de oração, encontrou ali um grupo de mulheres reunidas, compartilhou com elas o evangelho de Cristo. Uma dessas mulheres, chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura, acolheu no coração essa palavra, tendo depois sido batizada e também os da sua casa, ela abriu espaço na sua casa para que Paulo e seus companheiros permanecessem ali. O evangelho estava ganhando espaço. Certo dia, a caminho também desse local de oração, Paulo foi inúmeras vezes abordado por uma mulher que era escrava e que era possuída por um espírito que a levava a manifestar ou apresentar algumas adivinhações. E aquilo estava perturbando Paulo e seus companheiros, quando ele então dá ordem para que aquele espírito saísse dela. Isso também é a manifestação do evangelho, do poder de Deus. Mas isso teve um custo. Os donos da escrava, percebendo que não teriam mais lucro com ela, ficaram
irritados com Paulo, arrastou Paulo e seus companheiros para a praça, e eles foram ali chicoteados, foram presos. Na prisão, algo sobrenatural acontece. À meia-noite, acontece um terremoto, as paredes, as cadeias se rompem. Paulo ali, então, vê mais uma vez a manifestação do Senhor, e não só ele, o carcereiro, que estava tomando conta, também vê que havia algo de especial. Aquele homem se converte, sua família, a igreja está sendo estabelecida ali. Uma igreja muito diferente. Não era uma igreja muito promissora, pela essa variedade cultural, socioeconômica, mas talvez seja a respeito disso que Paulo está se referindo, quando diz que quando se lembra desses irmãos, ele sente alegria. Porque alguém que enfrenta tantas dificuldades para pregar o evangelho, alguém que começa enfrentando sofrimento e cadeias, e depois vê pessoas se rendendo a Cristo, vê uma igreja ali sendo estabelecida, certamente isso poderia gerar no coração dele muita alegria. Mas não apenas isso, Paulo tinha um motivo para se alegrar com a igreja de Filipos, e ele já afirma isso no versículo seguinte. Versículo 4, ele diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho. Paulo tinha boas recordações da igreja de Filipos, apesar de tudo que ele enfrentou lá, e apesar até do sofrimento, mas Paulo também tinha muita gratidão e sentia alegria, porque esses irmãos, essa igreja que Paulo plantou, se tornou depois uma igreja cooperante no ministério dele, uma igreja que passou a financiar o ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi apoiado pela essa igreja no trabalho que ele estava desenvolvendo em Tessalônica, em Corinto, em Roma. Essa passou a ser uma igreja que investia diretamente no ministério do apóstolo Paulo. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa afirmação que Paulo faz. Ele diz que se alegrava e orava com alegria em favor dos irmãos de Corinto, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho. Paulo chama os cristãos de cooperadores do evangelho. Entende? Paulo não está dizendo que aqueles irmãos eram clientes do evangelho. É comum percebermos pessoas hoje tendo uma atitude, um posicionamento tanto quanto que utilitarista em relação ao evangelho. A pergunta que as pessoas fazem é: o que eu vou ganhar? Qual lucro eu posso obter? Que tipo de ganho eu terei? Que tipo de vantagem eu posso obter ao me tornar cristão, ao me tornar um seguidor de Cristo? Que tipo de vantagem e lucro eu posso ter ao viver o evangelho? Irmãos, e é fato que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao vivermos a vida nova que o evangelho nos proporciona, nós estamos falando de o benefício de uma vida abundante, de uma vida eterna. Ao observarmos a ética do evangelho, nós estamos pensando em valores muito elevados que podem abençoar a nossa família, que podem nos abençoar nos nossos relacionamentos. O evangelho só nos faz bem. Mesmo diante de todos esses benefícios, a pergunta não é o que nós ganhamos, porque nós não olhamos para o evangelho como clientes. Nós não somos clientes da igreja. A igreja não é um balcão de negócio onde eu venho para adquirir alguma coisa que eu preciso, apesar de que aqui nós desfrutamos comunhão uns com os outros, aqui nós experimentamos também do favor de Deus, mas nós precisamos olhar para o evangelho nessa perspectiva que Paulo apresenta: somos cooperadores. Somos cooperadores do evangelho. Na verdade, nós somos cooperadores de Deus. Isso pode até parecer, pode soar estranho, porque tudo que Deus faz é completo e bom, e fato, é o Senhor quem prepara os corações para a conversão, mas Ele usa a igreja coopera nesse processo, na proclamação do evangelho. É fato que é Deus quem vocaciona pessoas. Ele chamou Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia para que fossem enviados para a missão. Ele chamou, mas é a igreja quem sustenta os chamados por Deus. É verdade que é o Espírito Santo quem define a agenda da missão. Ele direciona onde os vocacionados devem ir, mas é a igreja que cuida desses vocacionados que vão. Somos parceiros de Deus na obra que Ele está realizando no mundo. Isso é um privilégio, certo?
Tem um episódio registrado dos evangelhos que eu acho muito interessante, na verdade toda a Bíblia, mas para o fato que eu quero citar aqui. Quando Jesus Cristo tinha morrido, já havia ressuscitado dentre os mortos, os discípulos haviam se dispersado. Em uma certa ocasião, Pedro disse: vou pescar. E ele encontrou companhia, né, Zé? Os companheiros de pesca. E eles foram, mas diferente do Zé e dos companheiros, Pedro ali não apanhou nada naquela noite. Foi uma noite frustrante. E logo pela manhã, antes que amanhecesse, Jesus se aproxima deles ali, próximo ao lago, e se dirige a eles e pergunta: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles não tinham pescado nada. E Jesus vai e diz então: lança a rede do outro lado. E de uma forma muito sobrenatural, porque talvez seja difícil pensar que os peixes só estivessem de um lado. Mas ao lançar as redes, mediante a ordem de Cristo, o comando que ele tinha dado, eles puxam as redes cheias de peixe. Vem ali a manifestação do cuidado de Deus. E quando eles chegam na praia, de uma forma ainda mais surpreendente, diz o texto de João, que Jesus os recebeu, tendo já ali peixe, pão e peixe sobre as brasas. Entende? Como diz em Minas Gerais, enquanto a gente está indo com o nosso fubá, Jesus já está com a polenta, com o angu pronto, né? Jesus já tinha se antecipado, já tinha ali provisão necessária para aqueles pescadores, tinham passado a madrugada tentando pescar e nada tinham apanhado. Mas o que eu quero destacar é que Jesus, então, mesmo já tendo preparado para eles o desjejum, ele diz assim: tragam aí dos peixes que vocês apanharam. Apesar de Jesus ter preparado algo, e ele poderia ter preparado mais que o suficiente para que eles comessem abundantemente, Jesus deixa que os discípulos participassem daquele momento com os peixes que eles tinham apanhado. Peixes esses que foram apanhados somente por causa do direcionamento de Jesus. Eu não estou querendo criar nenhum tipo de doutrina a partir disso, mas é porque eu vejo nesse relato algo muito importante sobre o caráter de Deus. Eu vejo nessa passagem algo que me encanta no caráter de Cristo, que é essa gentileza, a generosidade de Deus de nos deixar participar da obra dele. E o mais interessante é que ele nos deixa participar daquilo que ele está fazendo com recursos que às vezes ele mesmo proveu nas nossas vidas. É como um pai que fica muito feliz quando o filho lhe traz um presente e provavelmente esse presente foi comprado com o dinheiro do pai. E o pai feliz agradece, abraça o filho. Tudo que nós temos não é resultado do nosso próprio esforço, somente do nosso esforço e empenho. O que temos, o que somos, os nossos dons, os nossos recursos, tem a ver com a misericórdia de Deus, que muitas vezes nos diz onde nós devemos lançar as redes. E aí depois de tudo isso ele fala: então traz disso que vocês apanharam e vamos aqui realizar esse grande banquete. Deus é suficiente para realizar toda a obra sem nós, mas Ele nos deixa participar. Nós não somos apenas clientes do Evangelho, nós somos cooperadores do Evangelho. Deus está em missão, e Ele nos dá a oportunidade de participar dessa missão que Ele está realizando no mundo. E a grande questão, irmãos, é entendermos que nós somos cooperadores do Evangelho, nós somos cooperadores de Deus na sua missão e não o inverso. Porque às vezes o posicionamento que nós assumimos é de que nós estamos numa missão muito particular e egoísta e queremos usar Deus a nosso favor, queremos que Deus coopere naquilo que são os nossos planos egoístas, quando na verdade Deus nos chama para sermos cooperadores da missão dEle, que é prioritária. E eu não quero apresentar isso aqui de uma forma pesada, para não parecer a vocês que essa ideia da missão é algo desagradável, como a tarefa que um pai dá para o filho de colocar o lixo para fora de casa, e o filho faz, sem nenhuma motivação, mas o pai está mandando, ele faz. Se nós não entendemos o privilégio que está incutido nessa possibilidade de sermos parceiros de Deus, nós faremos assim, como um filho que está colocando o lixo para fora de casa, está colocando o lixo para fora, mas faz isso sem alegria. Mas se nós entendermos o quanto Deus é bom, poderoso e suficiente, mas nos dá a oportunidade de participar disso, nós faremos com alegria.
Participar da missão de Deus é um privilégio. Deus está fazendo algo maravilhoso no mundo e Ele está nos dando a oportunidade de participar disso. Somos o povo dele, chamado para sermos cooperadores no Evangelho. E com base aqui em algumas afirmações que Paulo faz neste capítulo, e também uma citação que ele faz em 2 Coríntios capítulo 8, a gente pode entender que tipo de cooperação, que tipo de postura os filipenses tinham nessa contribuição para com o Evangelho. E essa cooperação deles, irmãos, era uma cooperação muito generosa. Havia generosidade por parte deles. Esses irmãos, eles eram desprendidos. Eram irmãos com a disposição para doar de si, para participar mesmo do reino de Deus, da obra que o Senhor estava realizando, apesar de algumas limitações. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, faz referência aos cristãos de Filipos ou da Macedônia. Ele fala: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Esses irmãos eram parceiros no sustento direto do apóstolo Paulo, para que ele pudesse pregar o evangelho em outros lugares, mas esses irmãos ajudaram também o apóstolo Paulo no sustento ou no apoio a outros irmãos, como tinha acontecido uma grande fome na Judéia. Paulo mobilizou os cristãos para que cooperassem. Diante dessa situação de fome que os cristãos da Judéia estavam enfrentando, sabe quem se propôs ajudá-los? Os cristãos de Filipos. Mas Paulo destaca aqui que eles ajudaram, apesar de uma condição ou de uma realidade. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Irmãos, eles cooperaram, apesar de estarem vivendo uma situação de extrema pobreza. Eu não sei qual o critério que Paulo usou aqui para essa afirmação de extrema pobreza, mas se pegássemos como referência os nossos dias, alguém em extrema pobreza, pessoas em situação de extrema pobreza, vivem com a renda per capita familiar abaixo de 1/4 de um salário mínimo. É pouca coisa. Alguém que vive com tão pouco não teria disposição para contribuir, pensando numa ótica racional. Talvez, se pensarmos no termo que Paulo usou aqui para pobreza, isso podia ir ainda muito mais além. É aquela pessoa desprovida de qualquer recurso. Apesar de toda essa limitação de recursos, Paulo está dizendo que esses irmãos se propuseram a serem cooperadores, e cooperadores, inclusive, financeiramente. É interessante, então, pensar, irmãos, que a questão da cooperação, da generosidade, não depende da quantidade de recursos que temos. Até mesmo porque quem nos mede pela quantidade de recursos que nós temos é o mundo. O mundo diz se somos importantes ou não, se temos valor ou não, pela quantidade de recursos que temos. Cristo nos avalia, Ele nos julga pela forma como nós usamos o recurso, independente de quanto temos. O mundo pode avaliar os nossos investimentos, talvez as nossas ofertas, dizendo assim: quanto deu? Cristo olha e pergunta: quanto lhe sobrou? A generosidade desses irmãos era uma generosidade que não estava condicionada aos recursos que eles tinham. Apesar dos poucos recursos, eles estavam contribuindo, eles estavam participando, eles estavam cooperando com a obra de Deus. Paulo diz mais: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Algo interessante também sobre a cooperação, a participação desses irmãos, é que eles eram generosos, eles colaboravam, eles participavam dessa obra de Deus de uma forma voluntária. Era por iniciativa deles, não foi por persuasão, não foi por pressão. Eles se propuseram, ao saber das necessidades, Paulo diz aqui, eles nos suplicaram, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu acho isso incrível. Porque eu já vi esse texto aqui, inclusive, sendo usado de uma forma deturpada por gente mal intencionada para extorquir dinheiro dos fiéis.
Eu já vi, inclusive, gente de forma muito criativa, usando outros textos bíblicos para constranger as pessoas à contribuição, como uma igreja que eu estava, e o pastor disse: irmãos, venham e tragam suas ofertas ao altar do Senhor. E como a palavra de Deus diz, você pode vir andando e chorando, porque aquele que chora enquanto semeia voltará com júbilo trazendo consigo os seus feixes. Aquele pastor disse que a ideia de ofertar, dizimar, contribuir financeiramente é algo penoso, como o Salmo 26 está dizendo, que nada tem a ver com a questão da contribuição financeira, ou não especificamente, mas ele dizia que é assim, que a gente vai levando a oferta, andando e chorando, quase como que não quisesse entregar, mas aí depois a gente vai ter algum lucro em relação a isso. Eu acho muito equilibrada a forma como a PIB trabalha essa questão da contribuição financeira. Nos 3 anos que eu estou aqui, eu nunca vi nenhuma abordagem incoerente ou inadequada aqui do púlpito. Me parece que ninguém que celebra o Senhor aqui se sente constrangido quanto a essa questão da participação com dinheiro. Isso é maravilhoso e é um privilégio. Mas isso deve nos motivar a ter a liberdade, como os cristãos aqui de Filipos, a contribuir generosamente, a sermos nós, a partir de nós, a iniciativa de insistentemente queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Não é um peso. Eu sei que é, às vezes, delicado quando a gente fala sobre a questão do tema do dinheiro, e é delicado, inclusive, para um pastor fazer essa abordagem, por causa das muitas distorções que a gente percebe por aí, muitos escândalos ligados aos recursos financeiros administrados nas igrejas. Mas se nós entendemos que somos chamados para sermos parceiros de Deus, nós podemos ser parceiros, inclusive, na nossa contribuição, na nossa participação financeira. Independente se temos muito ou se temos pouco, como os cristãos de Filipos, como os cristãos da Macedônia, nós podemos ser participantes dessa importante obra. E Paulo diz que isso só foi possível porque primeiro eles se doaram ao Senhor. E é o tipo de oferta que agrada a Deus. Não é essa coisa, eu estou indo, andando e chorando, eu estou com alegria, porque antes de qualquer coisa é uma oferta que fazemos ao Senhor. Não é uma oferta só dos nossos bens materiais, mas é uma oferta da nossa vida. Quando nós entendemos que a nossa vida está inteiramente dedicada a Deus e à sua vontade, todo o resto será parte dessa oferta. O nosso tempo, os nossos recursos materiais, os nossos bens, a nossa família, tudo que temos pertencerá a Ele, quando nós primeiro nos entregamos a Deus. A nossa oferta, em primeiro lugar, é ao Senhor que nos comprou. Não é um pagamento pela sua graça, não é a retribuição, porque foi de graça que Ele fez. Ele não nos pede nada em troca disso, mas em resposta àquilo que Ele fez a nós gratuitamente, nós nos entregamos a Ele. Nos rendemos ao senhorio de Cristo e vivemos a sua vontade. Paulo disse que esses irmãos se entregaram, participaram, se dedicaram a Cristo. Voltando ao texto de Filipenses, Paulo diz que sempre celebrava o Senhor pela vida deles, porque eles eram participantes do seu ministério, desde o primeiro dia até agora, ou até aquele momento. Desde o momento em que Paulo partiu de Filipos, seguindo a sua viagem missionária, aqueles irmãos já começaram a contribuir com ele. E agora, cerca de 10 anos depois, aqueles irmãos continuavam sendo parceiros, continuavam contribuindo com o ministério do apóstolo Paulo. Isso também é algo interessante. É um tipo de contribuição, de colaboração constante. Além de ser uma colaboração que aqueles irmãos faziam, além muitas vezes dos seus limites, dos seus recursos, faziam de forma liberal, voluntária, eles faziam também de forma constante, havia constância. Muitas vezes a gente muda o nosso foco de investimento à medida que surgem novas expectativas na vida. Quando você começa a se interessar por um esporte, às vezes você vai investir tudo ali, em material esportivo, em roupa, você gasta tempo e dinheiro naquilo que é importante para você naquele momento. E às vezes a gente alterna entre prioridades na vida. Mas é importante quando nós pensamos no nosso serviço a Deus, que haja constância, que a nossa participação, que a nossa colaboração no reino de Deus, que seja com a nossa vida, com os nossos dons, ou com os nossos recursos materiais, que seja constante, que nós entendamos a prioridade disso. E algo também que a gente pode aprender com os irmãos aqui de Filipos, é que esse tipo de colaboração, muitas vezes não é uma colaboração que traz retorno imediato para nós, não é um tipo de colaboração ou um tipo de participação em que nós obtemos lucro direto com ele.
Eles investiram em irmãos de uma outra região, com os quais eles nem tinham convivência. Mas eles não estavam pensando o que eles iriam ganhar com isso. Eles estavam pensando o que o reino de Deus poderia ganhar com aquela doação, com aquele serviço. Entende? É uma colaboração despretensiosa, onde nós pensamos que o ganho que nós obtemos ao sermos parceiros de Deus na sua missão é saber que o nome dele está sendo glorificado. Pode ser investindo em contextos, em pessoas com as quais não vamos nos relacionar, que nós não conhecemos, que nós jamais vimos. Mas o sentimento de fazer parte do corpo, a ideia de entender que eram parte do corpo de Cristo, fez com que aqueles irmãos, então, quisessem abençoar a gente que estava sofrendo em um outro lugar. Essa é a ideia da missão. É pensar um pouco mais além apenas do nosso contexto. É pensar um pouco mais além apenas das necessidades das pessoas que nos cercam. É entender como Deus está querendo e como Ele quer nos usar na sua obra e no cuidado na vida de outras pessoas. Mesmo que eu não ganhe nada com isso, mesmo que isso não me traga nenhum resultado direto, eu posso colaborar na missão de Deus. Nós devemos colaborar na missão de Deus. E Paulo aqui no restante do capítulo vai dizer que ele acreditava que esses irmãos seriam ainda mais aperfeiçoados em Cristo para esse propósito. Não só o propósito da colaboração, mas para viver plenamente a vida em Cristo. Paulo disse: eu sei que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso também é uma esperança para nós. Que aquele que começou a boa obra em nós, irá completá-la. Nós somos obras incompletas, inacabadas, mas nós não somos obra abandonada. O Senhor não nos abandonou. Ele começou uma obra e Ele vai completar essa obra nas nossas vidas. E essa obra que Cristo está trabalhando, desenvolvendo em nós, nos aproxima da vontade dEle. Não somos perfeitos. Alguém disse que na porta de cada igreja devia ter uma plaquinha dizendo: desculpe-nos o transtorno, estamos em obras. Todos nós estamos em obras, não somos pessoas perfeitas. Mas a obra de Cristo em nós nos leva a viver mais parecidos com Cristo. E ser mais parecido com Cristo desemboca ou também se manifesta nessa ideia de vivermos plenamente o amor. A oração que Paulo faz aqui em favor dos cristãos de Filipos não é para que eles se tornassem prósperos, já que eles viviam em situação de pobreza. A oração que Paulo faz não é para que eles deixassem de enfrentar tribulações e problemas. A oração que Paulo faz por eles é para que o amor deles aumentasse a cada dia mais em conhecimento e em toda a percepção de Cristo Jesus. O desenvolvimento de uma igreja, a percepção clara de que uma igreja, de que os cristãos estão sendo melhorados, não é a sua projeção, não é o seu progresso financeiro. Isso pode acontecer, mas a marca principal do nosso progresso em Cristo, da nossa transformação em Cristo, é vivermos mais plenamente esse amor e a sua vontade, o amor por Deus, o amor uns pelos outros. No capítulo 2 dessa mesma carta, Paulo diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Paulo diz: se por estarmos em Cristo. Ele não está dizendo aqui se como uma hipótese, ele está dizendo que pelo fato de estarmos em Cristo, o que se espera de nós é que se manifeste uma motivação coerente, essa vida no amor, essa comunhão no Espírito, e que nós estejamos movidos por essa compaixão profunda. Entende, irmãos? O que se espera de nós que estamos sendo aperfeiçoados por Cristo não é apenas sucesso em algumas áreas das nossas vidas, mas sermos aperfeiçoados no amor de Cristo e temos as prioridades certas, vivemos motivados pelas coisas certas, vivemos em Cristo agora, canalizando a nossa vida, a nossa energia, os nossos recursos para aquilo que não é só o nosso projeto, mas o projeto de Deus. A marca de uma igreja que está em avanço não é apenas a modificação das suas estruturas, não é o avanço do prédio onde ela está se reunindo, é principalmente onde cada crente entende o seu lugar no corpo, entende a sua missão, entende que foi chamado para ser um colaborador do Evangelho, para ser cooperador no reino de Deus. Só quando nós vivemos plenamente essa verdade, só quando nós entendemos o propósito de Deus, a nossa vida será conduzida, será marcada por esse sentido profundo. Entendemos quem nós somos. A oração de Paulo é para que esses irmãos se tornassem
aperfeiçoados, fossem aperfeiçoados em Cristo, tornassem irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por amor de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Todo o nosso empenho deve ser fazer o nome de Cristo conhecido e glorificado. Temos a mesma disposição despojada de João Batista, quando disse que não estava preocupado com o seu sucesso, com a sua fama, e afirmou que importava que o nome de Cristo fosse conhecido. Ele falou: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que na nossa vida, as nossas escolhas possam fazer com que possa nos levar a viver de uma forma coerente com esse chamado que recebemos. O chamado de viver neste mundo, uma vida plena, em família, nos propósitos que nós desenvolvemos, na nossa profissão, mas tudo isso pensando que somos cooperadores no Evangelho, somos cooperadores do Evangelho, somos cooperadores da missão que o Senhor nos designou. Já compartilhei algumas vezes que a minha experiência de chamado, de conversão, se deu ainda na minha adolescência. Quando me converti, logo que me batizei, comecei a me envolver já no serviço da igreja. Mesmo com os 14 anos, eu já contribuía como voluntário no departamento infantil, era voluntário também no serviço de capelania hospitalar que era desenvolvido pela igreja. Quando eu terminei o meu curso técnico, fui desafiado a participar de uma viagem missionária, doando 30 dias das minhas férias para a plantação de igreja, um projeto de plantação de igreja no Nordeste. E eu fui, sem muitas expectativas, pensando em dedicar aquele tempo. E esse projeto consistia em mobilizar voluntários de várias partes do Brasil para um trabalho de evangelismo, discipulado, e depois de 30 dias, então, já teria um grupo de irmãos, uma igreja plantada. E eles indicaram, inclusive, um obreiro para assumir, um pastor que assumiria aquela igreja. Depois de 20 dias de projeto, depois de muitas pessoas já tendo sinalizado o desejo e compromisso de seguir a Cristo, já estavam sendo discipuladas, já tinha um espaço onde as pessoas se reuniam. O obreiro que tinha ido para assumir esse trabalho anunciou que ele não ia ficar lá. Ele falou: olha, eu não vou ficar, porque eu não tive identificação com o povo, não tive confirmação de Deus que é aqui que eu vou ficar, e eu não vou permanecer. E aquilo gerou em todos da equipe assim, muita preocupação e tristeza, porque a gente já estava criando vínculos com aquelas pessoas, e tantas pessoas que já tinham ouvido o Evangelho, e agora não teria alguém para cuidar deles. Naquela tarde, quando recebemos a notícia, eu fui para um lugar da escola onde estávamos hospedados para orar, e eu disse para Deus: Senhor, se eu tivesse um pouco mais de idade e alguma formação, eu ficaria aqui para cuidar desse povo. Não foi nem uma oração, não chegou nem a ser uma oração bem elaborada, mas foi mais um pensamento. E sabe o que aconteceu? Eu não fiquei ali, não tinha possibilidade. Voltei para casa, mas eu já voltei agora com um pensamento totalmente diferente. Voltei para casa e procurei o pastor da igreja onde eu congregava, e falei: pastor, tem uma coisa diferente acontecendo comigo, eu tinha uma série de intenções, e agora nada disso está fazendo sentido mais, eu estou entendendo que Deus está me chamando, e eu quero dedicar a minha vida para servir o Senhor. E pastor, eu vou deixar tudo, eu estou disposto a deixar tudo para servir a Jesus e para me entregar a esse chamado. E o pastor ficou olhando assim para mim, eu acho que ele deve ter pensado: mas entregar tudo o quê, né? Porque com 16 anos eu não tinha muita coisa, na verdade eu não tinha quase nada. Eu não tinha um emprego, eu não tinha uma namorada, nem uma bicicleta eu tinha. Mas eu acho que ele estava pensando, e eu ali me referindo às minhas expectativas, que eu estava disposto a entregar alguns sonhos, alguns projetos. E de fato aconteceu. Depois eu fui seguindo para o seminário, e fiz essa caminhada, e estou hoje servindo integralmente no ministério. Do início eu não tinha nada, depois Deus foi manifestando misericórdia na minha vida, e eu conquistei algumas coisas. Por exemplo, a esposa, que foi pura misericórdia de Deus. Outras coisas Deus foi agregando na minha vida, mas sempre, e desde então, o meu desejo tem sido esse, de colocar tudo isso que antes eu não tinha e passei a ter, à disposição do reino de Deus e para o serviço dele. Eu não estou dizendo isso, contando essa história, para que você pense que eu sou melhor, ou que pelo fato de estar vivendo essa experiência do ministério em tempo integral, a minha experiência na missão é mais profunda do que a tua. O
que eu quero dizer, na verdade, é que é provável que muitos de vocês que estão aqui não serão chamados por Deus para uma experiência assim. Muitos não serão chamados para um campo missionário transcultural, ou talvez não terão chamado para o ministério pastoral. Talvez alguns sim, mas o fato é que todos nós, independente da perspectiva do chamado, todos nós precisamos ter a disposição de gastar a nossa vida em favor do Evangelho. Isso não é algo para alguns, não é para alguns poucos. O chamado é para todos aqueles que estão em Cristo, como Paulo disse, todos os santos que estão em Cristo, todos os santos que estão aí em Filipos. Eu me alegro com vocês, porque vocês têm sido cooperadores no Evangelho. A PIB é uma igreja missionária. É uma igreja que dedica boa parte do seu orçamento para o financiamento de projetos missionários. Diferente do que a gente vê em muitos contextos, essa é uma igreja comprometida e que às vezes até se restringe a alguns outros investimentos para garantir a manutenção do projeto de plantação de igrejas e de sustento de missionários que estão no campo. Isso é louvável. Mas eu queria que nós trouxéssemos essa reflexão para uma perspectiva um pouco mais pessoal. Será que somos generosos? Será que somos cooperadores? Será que, particularmente, a partir da nossa própria iniciativa, não por constrangimento, nós temos nos gastado, temos doado de nós, temos doado dos nossos bens, dos nossos recursos? Será que, como os cristãos de Filipos, nós nos dispomos a investir naquilo que nós não teremos retorno ou lucro aparente? Será que nós estamos dispostos a nos comprometer com causas que vão para além das nossas próprias necessidades? Nos vemos como cooperadores de Deus? O Evangelho é uma bênção transformadora nas nossas vidas. A boa notícia da morte e ressurreição de Jesus é o que nos dá esperança para caminharmos a cada dia com a certeza de que seremos abençoados e aperfeiçoados pelo poder do Senhor. Mas nós precisamos olhar para a nossa caminhada e para o Evangelho não como clientes, mas como cooperadores de Deus, como cooperadores do Evangelho. Muitas vezes nós partimos e nos dispomos a partir de uma necessidade. Os cristãos de Filipos, da Macedônia, ao perceberem a necessidade dos irmãos da Judeia, quiseram contribuir. Eu entendi um chamado quando eu percebi uma necessidade. E eu sei que você percebe muitas necessidades. Aqui, próximo daqui, existem muitas demandas, longe de nós até os confins da terra. E eu queria te desafiar a ser um colaborador, a ser parceiro de Deus. Eu queria te desafiar a ser alguém que coopera naquilo que o Senhor está fazendo. E isso não é uma tarefa difícil, desafiadora, mas é algo que podemos fazer com alegria. Apesar de qualquer limitação pessoal, nós podemos fazer isso com alegria. Vamos orar? Peça para o Espírito Santo de Deus te dar um dever de casa, um desafio. Talvez um desafio que não vai ser cumprido aqui agora, no culto, nesse momento do ajuntamento. Mas talvez um desafio que possa ser cumprido por você no decorrer da semana. Talvez uma forma de você usar da sua profissão, dos seus dons, como colaboração no reino de Deus. Peça para que o Senhor te mostre uma forma de você ser parceiro dEle nessa obra que Ele está realizando aqui mesmo em Brasília. Talvez aqui na igreja local, em algum ministério, você pode se voluntariar, você pode servir, você pode colaborar com o trabalho da igreja. Isso é uma bênção. Deus deu a cada um de nós dons, e o dom que você tem é para ser exercido no corpo, é para ser exercido para edificação mútua, é para que todos sejam abençoados. Deus te deu dons, Deus te deu também habilidades, talentos. Peça para que o Senhor não só te mostre necessidades, mas que te dê motivação. Peça ao Senhor para renovar o seu ânimo e alegria de se doar. É melhor dar do que receber.
Peça para que o Senhor te mostre situações, dentro da igreja ou fora, onde você pode contribuir com os seus recursos, com o seu dinheiro, com seus bens, com a sua família, com tudo que o Senhor tem conferido a você, para que não só você seja abençoado, mas que o reino dele possa crescer, possa ser expandido a partir da sua contribuição, da sua participação. Te damos graças, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro quando a nossa vida estava vazia e sem sentido. As nossas redes estavam vazias, o Senhor nos encheu, o Senhor nos saciou. E tudo que temos recebido do Senhor, a alegria que temos no nosso coração, os bens que o Senhor tem nos dado, Senhor, só tem um sentido para nós, é desfrutarmos desses bens, dessas bênçãos, mas é também com o propósito, Senhor, de usar isso como recursos no reino do Senhor. Tira de nós, Senhor, todo egoísmo. Estamos em Cristo e queremos ser movidos por essa compaixão, por essa motivação correta. Queremos ter, Senhor, a mesma atitude, a mesma disposição que houve em Cristo, de humildade, de renúncia, de entrega, de serviço, Deus. Nós estamos aqui hoje dizendo para o Senhor que não queremos assumir ou permanecer nessa posição passiva diante da Tua obra. Nós não queremos nos sentir, Senhor, clientes do Evangelho. Nós queremos ser cooperadores. O Senhor tem chamado ainda pessoas para diferentes propósitos. Há pessoas daqui dessa igreja que o Senhor chamou para servirem no campo transcultural, e essa igreja tem servido como mantenedora, a igreja tem servido como aquela que sustenta, que segura as cordas. Mas há muita coisa que podemos fazer aqui, há uma responsabilidade que é de cada um de nós. Não nos deixe ficar despercebidos disso. Renova o nosso coração, renova a motivação que é em nós, renova a nossa alegria e nos ajude, Senhor, a entender o nosso lugar no Teu reino. E até mesmo o nosso dinheiro, Senhor, queremos que ele esteja à Tua disposição. O Senhor não nos ama pelo que nós lhe damos, o Senhor nem precisa disso, mas o Senhor usa os nossos bens. Então nos dá um coração generoso, desprendido, como os cristãos da Macedônia, para que possamos nos dedicar primeiro ao Senhor e à Tua obra, Senhor. Queremos nos dedicar, nos entregar, queremos gastar a nossa vida em favor do Teu reino. Nós temos muitos projetos, e muitos deles são projetos importantes, fazem parte do Teu reino. E tudo que nós estamos fazendo, nós queremos fazer a partir dessa perspectiva e desse compromisso de glorificar o nome do Senhor. Renova em nós essa motivação. Fortalece-nos, ó Pai, para este propósito. É o nosso pedido. Em nome santo de Jesus. Amém.